Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Andréa Lima, sou professora de História da Rede Estadual do Rio de Janeiro. Nessa aula, veremos um pouco sobre o período regencial no Brasil, o Segundo Reinado e sobre escravidão. Bora estudar? O Primeiro Reinado ficou marcado pelo autoritarismo do imperador e pelos crescentes confrontos entre brasileiros e portugueses. As tensões e as pressões existentes fizeram com que o imperador abdicasse do seu trono em abril de 1831. Quando Dom Pedro I abdicou do seu trono, o sucessor natural seria seu filho, Pedro de Alcântara. Todavia, o príncipe do Brasil tinha apenas 5 anos de idade e, por lei, não poderia ser coroado imperador do Brasil até que completasse a maioridade, que só seria alcançada quando obtivesse 18 anos. Por esse motivo, o Brasil passou a ser governado por regentes provisórios. O período regencial é o período intermediário entre o primeiro e o segundo reinado. O Brasil passou por 4 regências diferentes. Regência trina provisória, de 1831, regência trina permanente, de 1831 até 34, regência una de Feijó, de 35 até 37, e regência de Araújo Lima, de 37 até 1840. Durante a regência trina permanente, houve a criação da Guarda Nacional, uma força pública composta por homens eleitores com idade de 21 a 60 anos. Essa força foi criada com o intuito de controlar manifestações e impedir que revoltas acontecessem. A grande marca do período regencial foram as revoltas provinciais, que aconteceram em diversos locais do país. Essas revoltas envolviam insatisfações políticas com os rumos que o país tomava, além de disputas políticas locais, insatisfações populares com a pobreza, a desigualdade, etc. Ao longo do período regencial, as principais revoltas que aconteceram foram Cabanagem, uma rebelião que aconteceu no Grão-Pará entre 1835 e 1840, em razão da insatisfação popular com a pobreza, desigualdade e por disputas políticas locais. E a Balaiada, rebelião que aconteceu no Maranhão entre 1838 e 1841, e foi resultado de disputas políticas locais. Temos também a Sabinada, foi uma rebelião de caráter separatista que desejava implantar uma república na Bahia. Aconteceu entre 1837 e 1838. Temos também a Revolta dos Malês, que foi uma rebelião de escravos que aconteceu em Salvador em 1835. E a Revolta dos Farrapos, que foi uma revolta motivada por insatisfações da elite local com o governo, por questões políticas e econômicas. Estendeu-se de 1835 a 1845. O Segundo Reinado iniciou-se em 1840 por meio do golpe da maioridade. Por meio desse movimento, os políticos brasileiros, pela via dos liberais, anteciparam a maioridade de Dom Pedro II para que ele pudesse assumir o trono. Isso aconteceu porque os liberais queriam recuperar o poder que estava nas mãos dos conservadores e porque acreditavam que a coroação do imperador colocava fim em todos os conflitos que se passavam no país. A política do Segundo Reinado foi marcada pela atuação dos partidos existentes, o Partido Conservador e o Partido Liberal. A disputa pelo poder, realizada por conservadores e liberais, era intensa e tinha impactos negativos para a política brasileira, pois gerava muita instabilidade.
A saída encontrada pelo imperador foi promover uma política de revezamento, em que conservadores e liberais alternavam-se na liderança do gabinete ministerial. Isso reduziu um pouco os conflitos. Ambos partidos tinham leves diferenças de posição ideológica e de classe, em que se apoiavam. Conservadores eram a favor de uma grande centralização do poder nas mãos do imperador, enquanto os liberais defendiam uma maior autonomia local para as províncias. As divergências entre os liberais e conservadores eram quase inexistentes. Também se dizia na época que não havia nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder. Em termos econômicos, o grande destaque vai para a economia cafeeira, que se consolidou durante o segundo reinado como o principal meio de produção da economia brasileira. As zonas produtoras de café do Brasil nesse período foram 3: Vale do Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo, Oeste Paulista, São Paulo, e Zona da Mata, Minas Gerais. A produção do café aconteceu primeiramente no Vale do Paraíba, utilizando-se principalmente de trabalhadores e escravos. Mas nem todos concordavam com a escravidão. Veja, o abolicionismo é um movimento que surgiu no final do século XVIII na Europa, com o objetivo de pôr fim à escravidão. No Brasil, o ideal surge com força na segunda metade do século XIX e colaborou com o fim da escravidão no país. Os abolicionistas se opunham ao regime escravista e eram indivíduos oriundos de diversas classes sociais. Abarcavam desde religiosos, republicanos, elite política, intelectuais brancos, alforriados, dentre outros. As mulheres também tiveram um grande papel nesta luta. Um dos mais destacados abolicionistas foi o diplomata e historiador Joaquim Nabuco, fundador da Academia Brasileira de Letras e articulador dos ideais anti-escravistas. Muitos foram os movimentos populares que tiveram um caráter abolicionista, como, por exemplo, a Conjuração Baiana ou a Revolta dos Alfaiates de 1798, que ocorreu na Bahia. Este movimento era formado principalmente por negros e profissionais liberais, desde alfaiates e sapateiros. Buscavam terminar com o domínio português e, consequentemente, pôr fim ao trabalho escravo no Brasil. Igualmente, a Revolta dos Malês, que se insere na luta dos escravos em obter melhores condições de tratamento e a liberdade. No Brasil, a abolição ocorreu de maneira gradual. Apesar da resistência dos fazendeiros, o governo iniciou a emancipação gradual dos escravos, colocando em marcha a abolição do trabalho escravo. Veja essas leis. Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que pôs fim ao tráfico de escravos transportado nos navios negreiros. Veja essa, Lei do Ventre Livre, 1871, a qual libertou, a partir daquele ano, as crianças nascidas de mães escravas. Lei dos Sexagenários, 1885, que beneficiou os escravos com mais de 65 anos. Não era mais permitido trazer escravos de fora do país. O Brasil passou, então, a praticar o tráfico interno de escravos. O tráfico interprovincial de escravos foi muito lucrativo, principalmente na segunda metade do século XIX, em que os escravos do Nordeste e do Sul foram vendidos em ampla margem de lucro para o Sudeste, região em expansão econômica impulsionada pelas lavouras de café. Mas a escravidão no Brasil estava com seus dias contados. Então, já na década de 1840, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, cafeicultor do Oeste paulista e senador do Império,
deu início às experiências com a imigração europeia. Essa experiência acabou fracassando e repercutindo na Europa. Os governos europeus passaram a aconselhar seus cidadãos a não emigrarem para o Brasil. Mas essa não foi a primeira vez que os imigrantes vieram para o Brasil. A primeira tentativa de trazê-los foi feita pelo governo de Dom João VI em 1818. Ele trouxe imigrantes suíços que se estabeleceram em uma colônia nos arredores do Rio de Janeiro, na chamada Nova Friburgo. Inundar o país de brancos tinha como objetivo eliminar o sangue negro das veias nacionais. Isso também fracassou. É só olhar ao redor, hoje em dia, e perceber a quantidade de afrodescendentes em nosso país. Toda a pressão para o fim da escravidão no Brasil, tanto interna quanto externa, culminou na abolição da escravidão em 13 de maio de 1888. Mas não podemos esquecer que os escravos, durante todo esse processo em que estiveram cativos, sempre lutaram, resistiram, organizaram fugas, revoltaram-se contra seus senhores, abortaram seus filhos. E, finalmente, a Lei Áurea foi promulgada no dia 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel, extinguindo o trabalho escravo no Brasil, libertando cerca de 700 mil escravos que ainda havia no país. Depois de tanta luta e sofrimento, não pode haver em nosso país lugar para o racismo e o preconceito. Valorize sua história, valorize a sua vida. Um grande abraço e até a próxima videoaula.